Olá, caros ouvintes de Paulo Afonso, Bahia e de todo o Brasil. Esse é o EcoCast, um podcast do programa Escola Verde. Eu me chamo Bárbara e sou apresentadora oficial do EcoCast. E estamos aqui novamente para trazer algumas informações cruciais que afetam não só o meio ambiente, mas a saúde de toda a população. Estamos falando de microplásticos. Vocês sabem o que são e o que eles causam? Vem com a gente que vamos explicar tudo sobre essas partículas. Para falar sobre o tema de hoje, nós convidamos o Márcio Fabrício. Tudo bem, Márcio? Eu sei que você já ouviu falar bastante sobre a questão do microplástico, mas eu queria saber o que é que você tem a nos dizer sobre esse tema. Olá, Bárbara, e olá, pessoal que está aqui escutando o EcoCast. Então, sim, eu tenho ouvido falar bastante sobre isso. Os microplásticos são realmente uma preocupação que tem crescido no meio científico e preocupações com o ambiente de maneira geral. Eles têm impactos na saúde humana que muitos de nós às vezes nem percebemos. É só olhar ao redor e a gente vê que está cercado por diferentes produtos que levam plástico ou em sua composição de maneira direta ou mesmo indireta. Roupas, embalagens, eletrodomésticos. Assim, muitas coisas que a gente usa no nosso dia a dia têm esses microplásticos. E para piorar o problema, muitas vezes eles são descartados de forma errada. Eu vi esses dias numa pesquisa que o Brasil é hoje o quarto país que mais gera esse tipo de lixo no mundo. Você tem noção do impacto disso? Isso é verdade. Esse é um tema muito interessante, mas muito triste, né, Márcio? Porque quando esses plásticos são jogados fora, seja por indústrias, seja por nossas casas, eles se quebram em pedaços bem pequenininhos, né, e acabam formando esses microplásticos. E eles podem demorar mais de 400 anos para se decompor. Eu estava até lendo uma matéria outro dia sobre como esses microplásticos estão por toda parte. Até na água que a gente bebe, no alimento que a gente consome. E isso me deixa bastante preocupada até. E é uma preocupação super válida. Eu li numa reportagem que existem 13 milhões de toneladas de plásticos no fundo do oceano. Essa quantidade é muito maior do que a de plástico que flutua no oceano. Você consegue perceber o absurdo disso? Isso pode comprometer seriamente a fauna de oceanos, porque os animais, que podem ser desde peixes pequenos, aves, tartarugas e até grandes mamíferos como as baleias e golfinhos, todos esses animais eles ingerem essas micropartículas e podem ter problemas de saúde, podendo até mesmo, em alguns casos, causar a morte deles. Tem uma pesquisa falando que mais de 90% das aves marinhas já têm microplástico no seu organismo. Ainda não são muito claros os efeitos que essas micropartículas podem causar em organismos diferentes, mas a preocupação dos cientistas sobre o assunto é muito grande. É verdade, Márcio. Eu lembro até que há um tempo atrás foi noticiado que foi encontrada uma baleia morta que tinha comido 150 quilos de plástico no Canadá. Isso é realmente muito preocupante. Exatamente. Só que além disso, os microplásticos também podem ser ingeridos por nós. Isso acontece porque quando a gente come peixe ou qualquer outro animal ou vegetal que acabaram ingerindo ou absorvendo pequenos fragmentos desse plástico, a gente está indiretamente consumindo esses microplásticos também. Isso fora os microplásticos que são liberados em embalagens de alimentos ou utensílios de cozinha quando a gente aquece esses objetos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da alimentação de microplásticos. Ah, também é importante dizer, eles podem estar presentes no ar que a gente respira. Então a gente está sempre em contato com esse tipo de poluição. Entendi, Márcio. A gente está falando bastante sobre a forma como esses microplásticos afetam indiretamente, né, a humanidade. Mas eu queria entender um pouquinho se esses microplásticos poderiam nos prejudicar de alguma forma direta. E quais seriam esses riscos reais, né, para a saúde humana? Sim, existem inúmeras preocupações que têm aparecido, têm sendo pesquisadas também e são todas crescentes. Então, cada dia mais a gente descobre novas questões relativas ao microplástico e nossa saúde. Primeiro de tudo, os microplásticos podem conter produtos químicos tóxicos que são absorvidos pelo corpo quando ingerimos ou inalamos essas partículas. Além disso, essas partículas podem causar inflamação do sistema digestivo e podem até afetar a microbiota intestinal. Há até evidências de que a exposição crônica a essas partículas pode estar ligada a doenças como câncer, problemas hormonais e distúrbios metabólicos. Outra questão, esses microplásticos podem entrar no sangue e ser distribuídos pelo corpo todo, onde ficam alojados. O que me deixa preocupado também é que existem pesquisas falando que a maioria da população já possui microplásticos em seu corpo e que as substâncias foram encontradas até nas placentas de bebês nem sequer nascidos, provavelmente por conta do uso de cosméticos não naturais pelas mães, como por exemplo hidratantes de pele ou batons, brilho labial, etc. assim. E os microplásticos são respirados, como eu já tinha falado, podem causar doenças no sistema respiratório, como a DPOC e câncer, que matam muitas pessoas no mundo por ano.
Mas ainda os danos do organismo humano continuam sendo pesquisados por cientistas, como eu falei mais cedo, né? E futuramente podem ser descobertos mais malefícios ainda do que a gente já tem descoberto, que pode ser muito mais danoso para nós mesmos. Isso é realmente assustador, né? Então, o que é que você acha que a gente pode fazer para reduzir nossa exposição a esses microplásticos? Tem sim algumas medidas que a gente pode tomar. Primeiro de tudo, reduzir o uso de produtos plásticos descartáveis é fundamental. Por conta da utilidade e durabilidade desses produtos, a humanidade tem cada vez mais usado de maneira abusiva esse tipo de material. Então, por exemplo, se a gente optasse por garrafas reutilizáveis, sacolas de pano e produtos de cuidado pessoal sem microplásticos, já ajudaria muito. Além disso, a conscientização da população sobre esse tipo de poluição do ambiente e sobre os males causados por ela é necessária para um engajamento maior das pessoas, principalmente se a gente puder ensinar as pessoas sobre reciclagem adequada e educar a população sobre como fazer coleta seletiva. Coleta seletiva é a nossa principal arma contra essa questão dos microplásticos e poluição do ambiente. Essa medida é imprescindível porque muitas pessoas não conhecem a situação do problema, então alertar elas é importantíssimo. Também, vale dizer, né, cabe ao governo o papel de regulamentar o uso de plástico pelas indústrias, para ter um maior controle da situação, além de utilizar os meios de comunicação de massa para divulgar acerca dos microplásticos e seus danos. Isso, e eu acredito também que o investimento em pesquisas, né, também poderia ajudar, porque a gente conseguiria fabricar novos materiais que seriam menos agressivos ao meio ambiente. Acho que o incentivo às indústrias também que reduzem o uso de plásticos, por exemplo, por meio de diminuição de impostos sobre elas, pode ser legal também para engajar esse setor, né? Todas essas medidas que a gente falou são necessárias e elas precisam ser realizadas em conjunto para que a gente tenha uma resolução desse problema. Se eu não me engano, até a ONU lançou um relatório sobre esse problema. Ela até colocou algumas recomendações que são parecidas com o que a gente acabou de falar aqui, justamente para combater essa situação. Mas enquanto a água que a gente bebe, como é que a gente pode se proteger nesse caso? Filtrar a água da torneira com um filtro adequado pode ajudar a remover muitos microplásticos. E sempre que possível, optar por água engarrafada em recipientes de vidro ou aço inoxidável em vez de plástico. Também é importante apoiar políticas e regulamentações que limitem a poluição por plásticos em nossos recursos hídricos. Muito obrigada, Márcio. Eu acho que é muito interessante e importante nos manter informados enquanto cidadãos, né, sobre os riscos dos microplásticos e o que é que a gente pode fazer para proteger nossa saúde e meio ambiente. Nada, que é isso, doutora Bárbara. Foi uma honra poder estar aqui conversando com você e com os ouvintes aqui do EcoCast para poder conscientizar todo mundo sobre essa questão do microplástico que está tão presente na nossa vida e é tão danoso para a gente. É muito importante que a gente esteja ciente dessas questões e tomemos medidas para reduzir nosso impacto no meio ambiente e proteger nossa saúde a longo prazo. E é isso. É com imensa gratidão que encerramos mais um episódio do nosso podcast. Queria fazer um agradecimento especial aos ouvintes por se preocuparem com o meio ambiente e com a saúde do nosso planeta. Quero agradecer também a toda a equipe que tornou esse podcast possível. A Ivne e a Vanessa na edição, o Lucas na divulgação, o João Paulo e a Giovana na arte, o Ridek e o Matheus no roteiro. E quero agradecer também à equipe do programa Escola Verde e ao nosso convidado Márcio. Nosso objetivo aqui é oferecer ótimos conteúdos e promover a conscientização ambiental. Obrigada a toda a equipe e a você, nosso ouvinte, por estar conosco. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo episódio.